E aí, pessoal, beleza? Vamos continuando então nossas aulas sobre período composto, sobre as orações subordinadas, e dessa vez, gente, nós temos um capítulo especial. Nós vamos falar sobre as subordinadas adverbiais. Por que eu digo que é especial falar das adverbiais? Primeiro, gente, porque as adverbiais, elas transmitem ideias umas para as outras. Então, isso é um fator importante, porque lembra que quando nós estudamos as orações coordenadas, que o ponto principal entre elas era a ideia que passavam umas para as outras? Aqui nas adverbiais, isso também é o ponto importante. Não que seja apenas isso, tá? Porque lembra que as coordenadas, elas são sintaticamente independentes. Então elas apenas passavam ideias umas para as outras. Aqui nas subordinadas adverbiais que nós vamos ver agora, além da ideia que elas passam umas para as outras, elas também têm uma relação sintática. Não esqueçamos que nós estamos trabalhando com as orações subordinadas, gente. E a subordinada tem uma relação sintática com a outra. Então não é apenas uma questão semântica, é uma questão também sintática, também gramatical. Mas a maioria das questões que a gente vê por aí, elas exploram a parte semântica. Elas querem saber qual é a ideia que a oração passa para a sua principal, né? Que a oração subordinada passa para a sua principal. E um detalhe importante, povo, são 9 diferentes. Então é bem provável que essas orações apareçam nos vestibulares, uma vez que, né, essas ideias são várias diferentes e a gente precisa saber interpretar cada uma delas. Então o prof vai ajudar a fazer essa tarefa, digamos assim, né, em duas aulas. Nós vamos ter essa primeira aula aqui sobre orações adverbiais. Nessa nós vamos conhecer algumas das 9 e numa outra aula a gente conhece o restante. E aí a gente faz, né, o geral de todas elas aí. Maravilha? Então, olha só, vamos começar, gente, falando o básico, né? Aquela ideia de por que ela é uma oração subordinada adverbial. Então, coloquei o que a gente já sabe, que a oração subordinada adverbial ela estabelece uma relação semântica com a oração principal. Claro, não apenas isso, reforçando o que eu acabei de falar, existe a parte sintática também, mas essa relação semântica é algo bastante evidente e importante. Aí, gente, vamos pensar naquela história que a gente fez com as outras. A gente fez essa mesma brincadeira, vamos dizer assim, né? Com as orações substantivas e com as adjetivas. Vamos fazer também com as adverbiais. Aí eu coloquei para vocês um período simples, onde está escrito que as embarcações pesqueiras sairão para o mar à noite. Por que um período simples, gente? Lembrando que período simples só tem uma oração. E se só tem uma oração, só tem um verbo. E o único verbo aí é o sairão. Por isso que isso é um período simples, tá? Vamos relembrar velhos momentos de nossa análise do período simples. As embarcações pesqueiras representam o sujeito. Todo mundo sabe disso há muito tempo, né? A gente já conversa isso há muito tempo. Esse verbo sairão, gente, ele está empregado como um verbo intransitivo. Lembrando também um pouco de transitividade verbal, por que ele está empregado como intransitivo? Porque não existem objetos nessa oração, não existem os alvos da ação do sujeito. Lembra essa história também, né? Então, quando eu digo que as embarcações pesqueiras, que é o sujeito, elas sairão, se eu fosse encontrar um objeto, eu não teria êxito nessa procura, porque vejam que essa expressão para o mar, ela não é um objeto, ela é um adjunto adverbial de lugar, porque para o mar é para onde que essas embarcações sairão. Então, novamente reforçando a ideia de que o verbo sairão está empregado como intransitivo, uma vez que não existem objetos, não existem alvos das ações do sujeito nessa oração. Aí aquele termo à noite que está lá, gente, também não é um objeto. Aquilo lá também é um adjunto adverbial. Mas por que ele está destacado? Porque vai ser exatamente ele que vai dar início a uma nova oração. Esse à noite, gente, nós vamos então destacar e vamos classificá-lo de duas maneiras. Nós vamos dar para ele uma classificação sintática e chamar de adjunto adverbial, de tempo, claro, né, porque a noite representa quando que as embarcações sairão. Então ele é um adjunto adverbial de tempo. Isso, repito, queridos, uma análise sintática, é uma classificação sintática dessa expressão. Qual é a função dela dentro da oração? E ao lado está a classificação morfológica dela. Que classe gramatical é?
Então tá ali uma locução adverbial. Não chamei apenas de advérbio, gente, porque são duas palavras, né? Não é uma só. Então eu tenho aí uma expressão, por isso uma locução adverbial. Mas essa locução adverbial ela equivale a um advérbio. Como a gente já viu que a ideia que é passada é de tempo, nós temos uma locução adverbial de tempo. Ou, né, como queiram, até para entender bem, um advérbio de tempo em forma de locução. Maravilha? Então lembra que a gente quando falou das substantivas e adjetivas, a gente tirou um pedaço do período simples e com esse pedaço a gente criou uma nova oração para daí surgir o período composto? Aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Só que olhem só que interessante. Em vez de eu tirar um substantivo ou em vez de eu tirar um adjetivo, eu estou retirando agora um advérbio, uma locução adverbial para eu poder então criar uma oração subordinada, até porque esse pedaço vai ser arrancado de dentro daquela que já existe. Então a oração que vai surgir vai ser subordinada àquela que vai ficar, e ainda uma subordinada adverbial, porque dessa vez eu estou pegando o advérbio, a locução adverbial. Então pensem com o prof de novo aquele velho processo. Se as embarcações pesqueiras sairão para o mar à noite, eu posso dizer que as embarcações pesqueiras sairão para o mar quando anoitecer. Olha que interessante, gente. Quando anoitecer é uma nova oração. Vou deixar destacadinha para nós. Por que eu sei que é uma nova oração? Porque agora, gente, eu não tenho mais a expressão à noite. Eu tenho um conector que é o quando, que está fazendo a ligação das duas orações, e eu tenho um verbo novo, que é o anoitecer. A partir do momento que eu tenho um novo verbo, eu tenho uma nova oração. Então, por isso que agora eu tenho um período composto. A primeira oração é as embarcações pesqueiras sairão para o mar, e a segunda oração é o quando anoitecer. Claro que essa oração, né, gente, quando anoitecer, não chegou do nada. Ela não veio de fora e se encaixou naquela que já existia. Ela, como todo mundo já viu, nasceu de dentro daquela primeira. Então ela continua tendo uma relação de dependência, de subordinação com a anterior. A anterior é a oração principal, né, como a gente já sabe, que é aquela que perdeu o pedaço. Essa quando anoitecer que surgiu vai ser a oração subordinada. Lembrando que a subordinação significa que uma depende da outra, que uma está diretamente ligada à outra por uma questão gramatical. Mas por que nós vamos dar o nome a ela, a gente, de oração subordinada? Olha lá, adverbial temporal. Porque ela nasceu de um advérbio, ela nasceu de uma locução adverbial. E essa locução adverbial expressava a ideia de tempo. Por isso que ela é uma oração subordinada adverbial temporal. Maravilha? Esse é o processo para a gente entender por que ela se chama assim e por que a ideia que ela passa é de tempo. Tudo isso tem a ver, claro, com a origem dela, né? De onde ela surgiu. Lembra que a gente transformava um substantivo em verbo e a gente tinha uma oração subordinada substantiva? Lembra que a gente transformava um adjetivo em verbo e a gente tinha uma oração subordinada adjetiva? Pois agora nós estamos transformando um advérbio em verbo e estamos então criando uma oração subordinada adverbial. Maravilha? Tudo tranquilo até aí? Esse primeiro passo, gente, é o passo só para a gente saber a história, a moral da história. Mas agora, gente, o importante que é isso. Quais são as ideias que as orações subordinadas adverbiais podem passar para as suas principais? Claro que daí é aquela história, né? Ah, professor, mas se eu pegar o período simples e transformar em composto, eu sempre vou saber a ideia. Mas o problema, gente, é que as questões elas trazem o período composto já formado. Muitas raras questões trazem o período simples primeiro, transformado em composto para eu saber a ideia. O período composto cai pronto já nas nossas mãos, gente. Então, como é que eu vou saber se ela é uma subordinada adverbial, temporal, causal, condicional, concessiva? Olha o quadro aí, ó. Vocês têm as 9 orações subordinadas adverbiais que existem. Por que elas são em 9, gente? Porque existem 9 ideias diferentes que as orações adverbiais passam para suas principais. Então, como é que eu posso ajudá-lo, gente? Qual é a maneira que eu posso, né, proporcionar aí uma facilidade para vocês? Primeiro, eu vou dizer o que a gente não deve fazer, tá? Não decorem, gente, os conectores. Essa frase já é velha conhecida nossa lá das coordenadas.
Lembra que eu dizia lá nas coordenadas que não é interessante decorar que o e é aditivo, que o mas é adversativo, que o ou é alternativo? Lembra disso? Por quê? Porque os conectores, povo, eles são traiçoeiros. Certos conectores, eles podem assumir, vamos dizer assim, diferentes valores semânticos, diferentes ideias. Então eu não posso confiar tanto num conector. Aqui nas subordinadas adverbiais, isso também é válido. Aquele mesmo conector que, sei lá, num determinado momento passa uma ideia de tempo, ele pode passar uma ideia de condição em outro momento. É isso que a gente tem que cuidar, povo, porque os conectores, eles muitas vezes se adaptam ao contexto. Então, repito, gente, primeira coisa que não se deve fazer, não decorem os conectores. Não associem o conector tal à oração tal, porque isso pode uma hora não dar certo. Então, o que, que eu sugiro que a gente faça? Primeiro, claro, né, gente, uma leitura do texto, uma leitura do período das orações, para tentar entender a ideia, porque é uma questão de interpretação do que está escrito. Agora, o prof pensou em palavras-chave que podem ajudar a entender essa ideia. A moral da história é entender a ideia e dizer, olha, essa aqui dá uma ideia de tempo, essa aqui dá uma ideia de condição, essa aqui dá uma ideia de comparação. A moral da história é essa. Mas como é que eu poderia ajudá-los a interpretar e descobrir essas ideias? Com as palavrinhas-chave. Então, qual é a sugestão que eu dou para vocês, povo? Vocês vão pegar a oração subordinada, aquela onde está o conector, né, porque a subordinada é sempre aquela em que aparece o conector. Vocês vão pegar essa oração e vão tentar resumir a ideia dela em uma palavra. E essa palavra está colocada na tabela para vocês. Vejam que cada uma das 9 tem uma palavrinha que o prof trouxe. Essas palavras, gente, elas foram pensadas de acordo realmente com a ideia que a oração passa. Então, por exemplo, a causal, ela passa uma ideia do motivo. O que está escrito naquela oração é um motivo para o que está escrito na outra. Assim por diante, a condicional é uma exigência. O que está escrito na oração condicional representa uma exigência para o que está escrito na outra oração, que é a principal. E assim sucessivamente. Vejam que a concessiva, aliás, a concessiva é uma das mais importantes, tá? Ela tem a ideia da irrelevância. Então, o que está escrito na oração concessiva é uma informação irrelevante em relação à outra que está escrita na oração principal. Assim como a consecutiva é uma consequência, a comparativa faz uma relação, as informações são relacionadas uma com a outra. A conformativa lá em cima, gente, ó, ela passa uma ideia de acordo. Tudo isso eu vou explicar para vocês com exemplos e com exercícios, tá? Porque essa parte, gente, de orações adverbiais é só praticando, fazendo, repetindo, para que a gente comece a pegar o jeito. A final, que está ali para vocês, que o nome final, até já para antecipar, dá uma ideia de finalidade. Então a ideia que ela passa é de objetivo. O que está escrito na oração subordinada final é o objetivo para outra oração. Assim como a proporcional tem uma ideia da influência e a temporal tem uma ideia do momento. Então já comecem a se acostumar, gente, a guardar essas palavrinhas. Em vez de ficar decorando os conectores, a causal vai usar o porquê, a condicional vai usar o se. Esqueçam isso por enquanto. Pensem primeiro nessas palavrinhas-chave e aí depois a gente começa a associar alguns conectores, os mais tradicionais, a gente pode até, né, memorizar alguns, até porque algumas questões pedem para trocar, né, um conector pelo outro, para ver se a ideia ela é preservada ou não. Então é sempre interessante conhecer alguns conectores, mas o mais importante é a gente associar a oração, a ideia dela, a essas palavrinhas-chave. Eu trouxe aqui, por exemplo, um trechinho do Lima Barreto, em que aparece uma oração subordinada à adverbial, lá embaixo destacada no final. Então vamos ler o contexto inteiro primeiro, para a gente poder, né, concluir qual é a ideia que ela está passando. Então Lima Barreto escreveu que a descoberta da moça quase me fez abandonar o hotel de Dona Clementina Dias, mas temi aborrecer o meu colega e parecer-lhe ao mesmo tempo ridículo se confessasse o motivo. Olha agora, gente, presta bem atenção na interpretação que eu vou fazer. Ele diz que ele pensou, né, que quase abandonou o hotel lá da Dona Clementina Dias. Mas ele levou em consideração dois fatores, que foi o aborrecimento do colega, ele ficou com medo de aborrecer o colega, e a questão de ficar parecendo ridículo para o colega se
confessasse o motivo. Então vejam que essas duas situações que essa pessoa levou em consideração, que é o aborrecimento do colega e essa aparência ridícula que ele poderia passar para o colega, elas estão atreladas a uma exigência. Isso, gente, só aconteceria se ele confessasse o motivo. Então, vocês conseguem entender com o prof que se confessasse o motivo representa, como eu coloquei para nós ali, povó, uma exigência? Essa confissão que ele faria, e qual é a confissão? Essa que está lá no começo do texto, que queria abandonar o hotel porque ele descobriu uma moça lá. Essa confissão que ele faria seria uma exigência para que ele aborrecesse o colega dele e para que ele parecesse ridículo para o colega dele. Então é esse que é o importante de nós entendermos. Tudo bem que eu sei que aquele se confessasse o motivo, principalmente aquele se, que é o conector, que é uma conjunção, ela é uma conjunção clássica das condicionais. Só que essa mesma palavrinha se, a gente pode ser inúmeras coisas em português. A palavra ser para nós da língua portuguesa pode ser pronome, pode ser uma partícula passivadora, ela pode ser várias coisas. Nem vem ao caso comentar agora. Então, como é que eu sei que aquele ser é uma conjunção condicional? Porque eu decorei? Não, porque eu entendi que essa oração que fala se confessasse o motivo, essa confissão, ela é uma exigência, ou seja, ele deveria fazer isso para que ele então aborrecesse o colega dele e para que ele parecesse ridículo para esse colega. É isso que a gente vai ter que fazer, povo. Aí nós vamos chegar à conclusão então que essa se confessasse o motivo é quem? Uma oração subordinada adverbial condicional, aquela que representa uma ideia de exigência para anterior. Entendem quando eu digo essa exigência, né? Ele temeu aborrecer o colega e parecer ridículo se confessasse. Então ele precisa confessar para que aquelas coisas aconteçam. É uma exigência. E assim nós vamos fazer. Nós vamos tentar para cada uma dessas 9 interpretar o que a gente está lendo, pegar uma palavrinha-chave para daí dar o nome certo, correto para essa oração. Maravilha, queridos? Para a gente então continuar conhecendo mais algumas, vamos pensar com o prof uma coisa, tá? No slide anterior a gente viu surgir uma adverbial temporal que representa o momento. Lembra que a gente falou, né, que as embarcações pesqueiras sairão para o mar quando anoitecer. Quando anoitecer, a gente olha na tabela lá na temporal, ó, é o momento em que as embarcações pesqueiras sairão para o mar. Então, por isso que vale a pena pensar na palavrinha-chave. As embarcações pesqueiras sairão para o mar em que momento? Quando anoitecer. Por isso, uma adverbial temporal. Aqui, quando fala se confessasse o motivo, é uma exigência, que temos uma adverbial condicional. Então, vamos conhecendo uma por uma aos poucos, e depois a gente faz uma atividade reunindo a maioria delas, tá? Então, nós conhecemos uma temporal no slide anterior e conhecemos uma condicional aqui. Eu vou trazer para nós, gente, uma atividade para a gente então fazer junto, para que aqui a gente conheça outras 3. Eu vou trazendo sempre uma novidade, tá? A cada trecho que eu vou trazer, a cada atividade que a gente vai fazer, eu vou trazendo uma nova, para a gente conhecendo cada uma gradativamente. Então a atividade ela diz o seguinte: é para a gente analisar as orações a seguir e assinalar a alternativa em que aparecem os respectivos valores semânticos das destacadas nos períodos. Vejam que a questão destacada, gente, são as subordinadas, tá? É onde estão os conectores. A primeira lá da número 1 tem aquele já que é o conector. A número 2 tem o embora, que é o conector. Lá na número 3 tem o que é o conector. Então, esses são os conectores. E as orações que estão em negrito são as destacadas e as subordinadas. Lá embaixo tem uma sequência de causal, condicional, temporal, né? Opções para as ideias que elas passam. Então acompanhe o prof e vamos pensar junto, tá? Para que essa atividade seja coletiva, queridos. Pensem comigo lá. A primeira diz que, já que as vagas eram limitadas, muitos candidatos perderam a chance. Vamos inverter a ordem, tá? Tanto faz ler de um lado para outro, porque as orações estão invertidas, mas eu posso restabelecer a ordem direta. Vamos ler do outro jeito. Dizer que muitos candidatos perderam a chance, já que as vagas eram limitadas. O que eu quero que vocês comecem a pensar comigo? Vamos pegar, por exemplo, a primeira oração
que é a subordinada que está destacada, né? Que diz que as vagas eram limitadas. Então, qual é a ideia dela? É o limite das vagas. E o que o limite das vagas, a gente, representa para esses candidatos terem perdido a chance? O motivo. Então vamos traduzir ali do ladinho que o limite das vagas é o motivo para que muitos candidatos tenham perdido a chance. Então, olha que interessante. Se eu descobrir que a informação que consta na oração subordinada representa o motivo para aquilo que consta na oração principal, nós temos uma adverbial causal. Lembra que a palavra motivo é a palavrinha-chave da causal. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Será que a oração representa um momento, como é aquela do quando anoitecer? Será que a oração representa uma exigência, que é aquela que a gente falou do se confessasse o motivo? Ou será que a oração é um motivo, como diz aqui, já que as vagas eram limitadas? Então, cada uma vai passar uma ideia diferente. Pô. Se a gente aprender a interpretar usando as palavrinhas-chave e criando essa espécie de resumo que eu fiz para vocês aí, ó, dizendo que o limite das vagas é um motivo, vai ficar mais fácil. Elas são 9, povo. Então, elas são várias. Então, muitas vezes é bem comum confundir uma com a outra. Por isso que vale a pena praticar bastante. Olha a próxima. A próxima diz que as avaliações estavam bem fáceis, embora o conteúdo fosse complicado. Vocês viram que fala sobre a facilidade das avaliações e fala sobre a complicação dos conteúdos. Quando diz que as avaliações estavam bem fáceis, eu tenho, gente, uma informação relacionada à outra. E a outra diz que o conteúdo era complicado. Vejam que quando diz que, embora o conteúdo fosse complicado, passa uma ideia de que essa complicação do conteúdo não é um fator tão importante, porque o que importa mais? O que mais importa é que as avaliações estavam bem fáceis. Então, mesmo que os conteúdos, ou mesmo que o conteúdo fosse complicado, mesmo assim, a avaliação ainda era considerada fácil. As avaliações foram chamadas de fáceis, mesmo com o conteúdo sendo complicado. Então, o que a gente pode fazer aqui para resumir a oração que está destacada, que é a subordinada? Dizer, gente, que a complicação do conteúdo é irrelevante. Coloquem numa balança isso, a facilidade das avaliações e a complicação do conteúdo. O que pesa mais? A facilidade das avaliações, porque a complicação do conteúdo não chegou a impedir que as avaliações fossem fáceis. A complicação do conteúdo não é um fator relevante ao ponto de dizer que as avaliações estavam difíceis. Não, a complicação do conteúdo é irrelevante. Embora o conteúdo fosse complicado, as avaliações eram fáceis de qualquer maneira. Por isso que essa aí, gente, é chamada de concessiva. Lá na tabela vocês podem voltar depois para conferir, mas na oração concessiva tem a palavra irrelevância. Por isso que eu fiz de novo isso. Eu resumi a oração em uma frase, dizendo que a complicação do conteúdo é irrelevante. Isso me leva a chamá-la de concessiva. É igual à primeira. O limite das vagas é o motivo. Me levou a chamá-la de causal. Mesma coisa que a gente fez antes. A confissão era uma exigência, por isso me levou a chamar de condicional. Lá no primeiro slide, o anoitecer era o momento, por isso que me levou a chamar de temporal. E assim a coisa vai fluindo. A última diz que as chuvas foram tão constantes que causaram grandes alagamentos. Quando eu digo que as chuvas, gente, foram tão constantes que causaram grandes alagamentos, vocês viram que a constância das chuvas leva a um alagamento. Então a tradução é qual? Os alagamentos são as consequências, porque quando as chuvas elas são tão constantes, chove, 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 consecutivamente chovendo, acaba alagando. Então notem que aquele episódio se repetindo, né? Aquelas chuvas se repetindo constantemente, acabam gerando uma consequência que são os alagamentos. E se os alagamentos eles são as consequências, nós temos uma oração chamada de consecutiva. Olhem na tabela depois e vejam que o nome consecutiva representa a ideia da consequência. Então nós temos uma causal, uma concessiva e uma consecutiva, nos levando, portanto, a marcar a letra I. Maravilha, queridos? Pensem nisso, tá, gente? Traduzam a oração, criem uma frasezinha buscando a palavrinha-chave que o prof colocou na tabela e aí cheguem à conclusão qual é o nome da oração. Maravilha? Antes de terminar, uma dica importante. A oração que precisa ser analisada,
A oração para quem nós vamos atribuir a palavrinha-chave é aquela que tem o conector, tá? Tem que pensar sempre a ideia daquela que tem o conector para a outra que é a sua principal. Maravilha? Aqui eu coloquei o roteiro de estudos, então algumas questões vão aparecer nessa aula e outras vão aparecer na outra aula, tá? As questões do material. A lista de tarefas no estudos, realmente cada uma tem uma, né? Cada aula tem a sua. Então haverá uma lista para essa e uma lista para outra. E nas questões do livro, de aplicação, extras e propostos, eu selecionei uns para agora, conforme as que nós já conhecemos, e outros para a próxima, conforme as orações que a gente ainda vai conhecer. Maravilha? Um abraço então, professor Ricardinho.